Sejam bem-vindos ao nossa live da noite. Dizemos sim. Estamos iniciando nossa live de hoje, como prometemos a vocês. O que está rolando ali? Ainda não começou, né? Agora sim. Olá, cadê o pessoal? Vamos convidar, né? Colocar todo mundo aqui. Vamos lá. Vamos nós. Essa Jana aqui. Oi? Não. Ok. Oi, Lê! Leandra, quanto tempo, Leandra? Pra mim quanto tempo? Você viu que eu coloquei no meu history hoje a receitinha do cuscuz? Olha só, se cuscou. Olá, o Kaká Fortaleza é a Kátia! Kátia, né? Debrantes. Estamos convidando pessoal, vocês que estão já conosco, convide seus amigos, convide as pessoas que vocês conhecem, que são casadas. Nós estamos convidando aqui algumas pessoas. Oi, amor. A tia Elisa tá falando. Oi, amor, Elisa. Isso. Você vai ficar hoje na live conosco. Jéssiquinha já chegou. Olá, Jéssica. Debrantes também já está conosco. Hoje eu fui pra academia e não lavei o cabelo depois. O bichinho tá todo estranho. Ó a tia Lê lá, ó. Deixa eu convidar só mais um pessoal aqui, gente, e a gente começa. Gente, eu não sei aí, mas aqui tá um calor, que eu acho que deve estar uns 40 graus. E eu e Elisa estávamos brincando. Oi, Meline! Kátia. Oi, Kátia. Abner. Olá, Abner. A gente estava brincando, rolando na cama, né, filha? Pega na cama, que é a nossa brincadeira preferida. Bom, gente, nós prometemos hoje para nossa live de 21h30. Tá frio aqui, olha que notícia boa. Que nós vamos falar a respeito da nossa conversão. Algumas pessoas vêm pedindo isso para nós e nós tiramos a live de hoje para falar desse processo que muitas pessoas, gente, estão vivendo justamente esse momento de dor e sofrimento. Fabiane tem muito mais autoridade para falar disso do que eu, porque ela passou alguns anos aí acreditando numa coisa que não era possível acontecer, que era justamente a nossa conversão, a minha conversão. Depois que ela se converteu, né, amor? Conta você é a melhor pessoa. Começa comigo a minha conversão ou começa com você? Fica à vontade. Bom, eu morava nessa época na Bahia. Antes, na Bahia ainda, eu tinha acho que uns 13 para 14 anos e uma tia minha me convidou para ir a um culto numa igreja. E eu... Tranquilo. E eu fui pro culto e obrigada, meu amor, princesa. Obrigada, minha filha. E eu fui ao culto, lá tava cantando uma música que fala assim: para te adorar, ó Rei Jesus, foi que eu nasci. E essa frase me impactou. Eu falei: como assim eu nasci para adorar Jesus? Como assim? E eu não sei o que é isso, eu não sei como se faz isso. E para mim o culto acabou ali. Só ficou essa frase do louvor na minha cabeça, que eu tinha nascido para adorar o Rei Jesus. Isso de 13 para 14 anos. E aí minha vida tocou. E um tempo depois, a gente já estava separado, divorciado. E eu fui estudava gnose. Eu estudava gnose, eram estudos gnósticos,
E eu estudava também para ser bruxa, porque eu acreditava em vidas passadas. E eu acreditava que eu tinha sido uma bruxa na era medieval. E muita gente dizia isso para mim: olha, você tem que desenvolver, viu? Porque você tem um grau alto de mediunidade. E eu ficava invocada. Eu falei: como que é isso? Como é um grau alto de mediunidade? Eu preciso saber o que é isso, como é que eu ponho isso em prática, como é que eu faço isso na minha vida? E aí eu fui fazer gnose e fui estudar para ser bruxa. Eu ia para a gnose e estudava. Eu tinha cristais de vários tipos em casa, eu tinha incenso, eu tinha bruxinhas de várias formas, eu tinha... O que mais que eu tinha? Eu jogava tarô, eu colocava tarô para as pessoas, né? Eu lia a mão, fazia quiropraxia, não, quiromancia, até esqueci o nome, faz tanto tempo, gente. Isso foi em 95, 96, não me lembro mais o ano certinho. E aí eu ia para o estudo gnóstico. Estudava para ser bruxa, para fazer viagem astral, sair do corpo, ficar conectado somente no cordão de prata. Filha, não sacode não, que balança a câmera. Ficar conectada no cordão de prata e para a grande biblioteca, para conhecer os iluminados. E aí ia. Quando eu chegava da gnose, eu sempre tive o hábito de conversar com Deus. Eu sempre amei a Deus. Ao contrário do que muita gente diz, você era bruxa, você era totalmente das trevas. Não existia nada disso, gente. É totalmente um preconceito. É uma ideia preconcebida e errônea. Eu amava a Deus, sempre amei a Deus, sempre acreditei na Bíblia. E minha mãe sempre nos ensinou a ler a Bíblia e tudo mais. Minha mãe foi criada dentro da Igreja Católica, nos criou também. Eu batizei, eu fiz primeira comunhão, essas coisas todas, né? Mas nessa época eu tomei esse outro rumo. Com Wikipedia. Quando eu chegava da gnose, eu ia fazer minha oração como sempre, pedia perdão pelos meus pecados, analisava a minha vida e buscava ajustar aquilo que estava errado em mim. E todas as vezes que eu começava a fazer essa oração, o Espírito Santo falava comigo: você está me traindo. E aí depois eu ia para a gnose, ia para estudar lá para fazer estudos para virar bruxa, para fazer viagem astral, essas coisas todas. E quando eu estava lá, depois que Deus falava isso comigo, eu ficava: vou olhar, se alguém falar mal de Deus, eu vou me embora daqui agora. E eu ficava lá e eles não falavam mal de Deus. Muito pelo contrário, só falavam bem. E eu ficava ouvindo aquilo ali, aprendia, fazia minhas práticas lá e tudo mais. Eu ia para a praça conversar com o duende, fazia os rituais todos que tinha lá, fazia runas, pranayamas, essas coisas todas, né? Li o Bhagavad Gita, que é um livro que tem dentro dessa teoria toda, e continuava ali. Quando chegava a noite, eu ia para a minha prática diária. Eu ia fazer minha oração, ia refletir sobre o dia, ia ver o que eu tinha feito de bom, o que eu tinha feito de ruim, ia me pedir perdão a Deus e ia buscar melhorar no outro dia. E aí o Espírito Santo falava para mim: você está me traindo. E eu fiquei nessa confusão de orava, falava com Deus, o Espírito Santo dizia que eu estava traindo. Eu ia para o curso e ficava lá procurando caça-fantasmas, né? Deixa eu olhar quem vai falar mal de Deus aqui, porque se falar de mal de Deus eu vou sair daqui agora. E eu amava estudar, eu estudava astrologia, eu fazia mapa astral das minhas amigas e traçava lá toda o astral, você é câncer com ascendente não sei da onde, porque, enfim, fazia tudo isso. E um belo dia, quando eu estava lá fazendo de novo a minha oração, o Espírito Santo tornou a falar para mim: você está me traindo. Falei: para mim chega. Minha mãe me disse que a Bíblia é a boca de Deus na terra. Arregaça a boca, Deus, e fala comigo. Eu tenho esse jeito de falar, gente. E eu falo com meu pai assim também, com muita intimidade. Sempre falei. Eu falei: Senhor, então arregaça a boca e fala comigo, porque eu preciso saber o que está certo e o que está errado, o que eu tenho que fazer na minha vida. E aí eu comecei a perguntar a Deus. Eu falava: Deus, a astrologia é certo ou errado? Aí eu lia lá a passagem que os astros, eles preveem, mas Deus é que criou.
A criação não pode ser maior do que o Criador. Eu falava, nossa, tô errando. Não devemos consultar aos mortos, porque ele será maldito. E comecei a entender. eu sou brasiliense, viu, Fernanda? Fernanda parece baiana retada. Eu falei, eu sou brasiliense, mas fui criada na Bahia. Então tenho muito de baiano e muito de mineiro, que eu fui alfabetizada em Minas. Então, ali eu comecei a minha caminhada com Deus. O Espírito Santo começou a ministrar em minha vida e eu comecei a ler a Bíblia. Eu tinha aquelas Bíblias ilustradas grandonas, sabe, que fica aberta no Salmo 23, aí você muda depois para o 91, só para não manchar a página. E aí eu comecei a estudar a palavra de Deus. Eu lia, eu tinha dúvidas, eu perguntava, falava, Deus, eu não sei o que é isso, o que eu faço? E eu abria a Bíblia, tipo mamãe mandou dizer, puf! E ali o Espírito Santo falava comigo. E começou a me ministrar, começou a... Fica aqui na frente, filhinha, não fica atrás, não. Vem pra cá. E começou a ministrar a minha vida. E eu comecei a orar. Eu comecei a clamar. E antes disso, ou foi bem nesse inteirinho, eu não me recordo se foi um pouco antes ou foi durante. Eu viajei, as minhas irmãs moravam em Santa Cruz de la Sierra, e eu fui para lá. E lá eu conheci uma menina, a Aline Abreu. E ela me deu, naquela época não tinha CD, gente, era só fita cassete. Ela me deu uma fitazinha cassete só com louvores da Aline Barros. E eu achei bonitinho aquele gesto dela e levei para casa. E nesse processo meu de conversão, era a tal da fita cassete de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, porque eu só tinha aquilo. E eu ouvia o tempo inteiro, e aquelas músicas ministravam o meu coração, aquelas músicas me ensinavam o que era fé, o que era entender Deus. E então era eu, o Espírito Santo, a Bíblia e a Aline Barros, na fita cassete. E eu ficava ali aprendendo de Deus com a Bíblia, orando, buscando ouvir Deus, buscando ficar em silêncio, ouvir Deus, e Ele ministrava o meu coração, e eu comecei a aprender. E um belo dia caiu minha ficha, eu falei, gente, eu virei crente. Eu acho que eu me converti. Eu vou precisar, então, buscar uma igreja para mim. E aí eu olhei para aquilo tudo que eu tinha, eu comecei a jogar fora cristais que eu tinha, comecei a jogar fora runas que eu tinha um monte de bruxinha e comprada em lugares fora do Brasil, bem caro. E eu comecei a jogar aquilo tudo fora, eu tomei ojeriza daquilo. E eu comecei a perguntar a Deus, e Deus, tudo que eu perguntava, Deus me respondia na Bíblia. E eu abria, tipo, mamãe mandou dizer mesmo, e Deus ia me ministrando. E aí eu me converti. Eu entendi que eu tinha me convertido e eu precisava procurar uma igreja para mim. E eu comecei a visitar um primo meu, Robert Carlos, em Brasília. Eu me mudei, saí de Salvador e fui morar em Brasília. Ele começou a me levar para a igreja, eu não sabia como fazer. E eu liguei para esse meu primo e falei, você me ajuda, primo? Eu não sei o que eu faço. E aí eu visitei várias igrejas com ele, e ele, o máximo que podia me ensinar, foi me ensinando qual era a diferença de uma coisa para outra. Eu me lembro que toda igreja que eu ia, aí fazia um apelo. Quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, levanta a mão. Gente, toda igreja que eu ia levantava a mão, lá para frente. Até que chegou assim, acho que já na 20ª igreja, meu primo falou, prima, Deus já sabe que você aceitou ele, não precisa ir lá na frente mais não, ele já entendeu. E aí eu vivi esse processo de conversão e de amor por Deus. Teve um período da minha vida que eu falei assim, eu não quero nem sair de casa, eu só quero sair de casa depois que ler a Bíblia inteira, entender o que Deus quer para minha vida, entender quem eu sou, entender como é que se vive, porque eu não sei viver. Eu fiquei meio anoiada, sabe? Eu não queria sair. Que é isso, amor? Eu não queria sair de casa com medo de pecar, com medo de errar. E aí eu fiquei meio dentro de casa o tempo todo, só lendo a Bíblia, e eu ouvia um rádio, tinha um radinho vermelho, e eu ouvia a rádio. Na época era Renascer em Cristo. Eu ficava ouvindo a Renascer em Cristo, tudo quanto é culto. Vamos orar! Eu ajoelhava e orava. Teve um dia que eu acho que eu passei a maior parte do dia ajoelhada orando. E eu fiquei vivendo esse amor por Deus, esse amor lindo por Deus. Até o dia que eu li na palavra de Deus, falou assim, se você crer e for batizado, será salvo. Falei, meu Deus, eu não sou batizada. Eu não sou salva ainda.
E eu falei, eu preciso me batizar, vou me batizar esse final de semana, eu não quero nem saber. E eu, na época, estava na igreja presbiteriana do Brasil, que é bem tradicional, tem uns ritos. Eu amo a igreja presbiteriana, aprendi muito. Deus foi tão maravilhoso, me deu um pastor muito querido que me ensinava, ele e a esposa dele, me ensinavam tudo. A família dele nos acolheu muito bem, a minha e a minha filha. Na época, a Jéssica era pequena, menor que Elisa. Então, ali eles nos acolheram e nós começamos a aprender. E eu fiquei em casa, gente, para batizar na igreja, eu tenho que fazer o curso de batismo, que acho que, se não me engano, demora uns 3 meses. Depois passa pelo presbitério. Se eu for aprovado ou não pelo presbitério, eu podia batizar. E se não fosse, não seria. E eu falei, eu não passo um dia sem batizar, eu não vou esperar isso não. E fui atrás para descobrir. Naquela época não tinha internet, gente. Eu tive que pesquisar, procurar saber aonde que tinha. Eu descobri que na Renascer em Cristo ia ter batismo naquele domingo. Eu falei, eu não quero nem saber. Eu vou baixar lá na igreja e vou me batizar, não quero nem saber. Aí o pastor ligou lá em casa para saber como é que eu estava, como é que a minha filha estava. E ele falou, Fabiane, você não quer batizar, não? Eu vou batizar nesse domingo. Eu falei, pastor, mas eu não fiz o curso de batismo. Como é que faz? Ele vem aqui que eu vou ministrar na sua vida, convoca o presbitério e a gente faz uma reunião. Quando isso aconteceu, eu já tinha ido lá na Irmã Rosa, lá na igrejinha do Pé Norte, que eu já contei essa história para vocês em algum momento. E Deus tinha usado a Irmã Rosa para falar para mim que Deus ia restaurar meu casamento. E do outro dia eu conto para vocês essa história com mais detalhes. E aí, o pastor foi, me recebeu na casa dele, com a esposa dele e com os filhos. E a Jéssica foi junto. E ele ministrou na minha vida batismo, o que era, o mistério da cruz e tudo aquilo ali, que segundo respaldo bíblico, a presbiteriana é bem forte nisso. E aí, fizeram a reunião do presbitério. E eu fui. Aí perguntaram sobre o divórcio. Eu peguei a Bíblia, que nessa época eu engoli a Bíblia. Sempre gostei da palavra. A palavra sempre me respaldou em tudo. Foi a palavra que me libertou. Foi a palavra que me ajudou na restauração do meu casamento. É a palavra que me orienta. Então eu sempre amei. Aí peguei a Bíblia e falou assim. Li. Depois que eu me separei, Fernanda Maísa. Depois. Alguns anos depois. Acho que 1 ano depois. E eu falei assim, ó, a palavra de Deus diz que a restauração do meu casamento é isso que Deus espera de mim. Então é isso aqui que eu quero. Aí o pastor falou para mim assim, não inventa isso não, minha filha. Eis que tudo se fez novo. Deus tem algo melhor para você. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Aí eu peguei o eis que tudo se fez novo, abri a Bíblia. Deus fala que está me reconectando com Ele. Está trazendo a minha conexão com o reino. E Deus nos criou para ser um. E é isso que eu vou ser com meu marido. Eu não aceito nada diferente disso. Se a Bíblia está me dizendo, pastor, é isso aqui que eu vou viver. E acabou. Eu não quero outra coisa para a minha vida. Aí ele riu, brincou comigo e me batizei nessa noite. Nessa noite, nessa época eu trabalhava com a Jocum e com a Mocidade para Cristo. Nós estávamos fazendo evangelismo na Micarecandanga, que é um carnaval fora de época em Brasília. Dali do batismo, eu já saí direto para ir para o evangelismo. E foi o melhor dia da minha vida. Foi uma festa no meu coração. Depois de algum tempo, Deus tinha me falado que ia restaurar meu casamento. E eu me comprometi com Deus, depois de algum tempo, não, foi naquele inteirinho mesmo. E eu comecei a orar. Eu falei, Deus, eu vou abrir um jejum hoje para o meu marido se converter. E eu entrego o jejum, assim que ele se converter, eu entrego o jejum. Porque eu achei que ia ser assim, ó. Em 1 mês, em 15 dias, em 2 minutos. Não, foram 3 anos. Ainda bem que foi jejum só de café da manhã, senão eu estava com problema para resolver. Então, eu fiz jejum pelo Hélio durante 3 anos e orando dioturnamente para que ele se convertesse. Porque quando Deus falou comigo da restauração do meu casamento, eu não queria. Eu só queria ser feliz. Eu falei, olha Deus, eu não vou orar e jejuar para restauração. Eu vou orar para ele se converter. Isso eu me comprometo. Acho que com 2 meses que eu comecei a orar para o Hélio se converter, já estava apaixonada de novo por ele. Estava apaixonada por esse homem maravilhoso. E aí começou a caminhada do Hélio. Agora é a sua vez, amor.
É. Gente, eu juro que eu resumi, tá? E eu não sou detalhista igual a Fabiane, mas vamos lá, vamos ver o que eu consigo aqui contar. Gente, antes de contar, eu queria compartilhar um sentimento que está aqui e que sempre esteve desde o meio da minha conversão. Se eu não tivesse me convertido, eu estaria morto. Ele fala isso sempre. Eu tenho convicção disso. Minha conversão, ela salvou a minha vida. Porque eu era muito intenso em tudo que eu fazia. Eu era muito louco, eu vivia uma vida muito dissoluta. Na época da minha conversão, eu era produtor de eventos, muito reconhecido em Tá mandando Brasília. um beijo pra você, amor. Muito reconhecido em Brasília. Tchau, filha! Ela quer participar. Eu era muito conhecido em Brasília e reconhecido, né? Então, existiam algumas colunas sociais que elegiam o melhor produtor de evento do ano, e umas 3 anos consecutivos eu ganhava como o melhor do ano. Então tinha esse reconhecimento, essa pompa, né? Eu trabalhava com um público AA, era um público... André Marques frequentava festas dele, a Luana Piovani. Eu tinha o muito Casagrande, acesso aos modelo. atores globais, eram meus amigos. Quando eu ia para o Rio, eu ficava na casa de alguns. Então eu tinha uma vida muito louca, eu tinha uma vida que talvez muitas pessoas queriam vivê-la. Sim. E eu ganhava muito dinheiro com isso, porque eu fazia uma festa, eu inventava uma festa num dia, eu não precisava de muita coisa. E de repente eu colocava 2.000, 3.000 pessoas naquela festa, porque a gente não fazia nem muita propaganda, porque eu tinha muito contato, eu saía de segunda a segunda, eu sempre estava nos melhores restaurantes, sempre nos melhores bares. Então, assim, eu tinha uma vida muito louca, e com isso eu vivia muita loucura na minha vida. Né? Eu tinha Era tudo acesso lícito, a né, tudo, amor? era tudo Tudo lícito. Então eu não tinha pudor, porque eu nasci numa família muito pobre, numa família muito humilde, e então quando eu comecei a conhecer essa vida, quando eu comecei a ganhar muito dinheiro, isso para mim foi uma loucura. Então eu nunca tinha tido tanto dinheiro na mão, eu nunca tinha tido tanto acesso a dinheiro. Só que tinha uma coisa, com toda essa vida, eu tinha uma solidão, eu tinha um vazio muito grande, gente. Eu poderia sair da melhor balada que eu tivesse ido, mas eu lembro que eu ia embora dirigindo o carro, eu ia chorando muito, porque eu não conseguia entender essa tristeza que eu tinha dentro de mim. E era uma tristeza que me fazia eu me perguntar por que eu estou vivendo isso. E é rodeado de gente, né? Muita gente, muita gente. E as pessoas faziam questão de ser amigas minhas. Então, assim, eu comecei a me questionar, será que a vida é só isso? Porque as pessoas, quando me falavam sobre dinheiro, sobre riqueza, eu tinha a impressão que quando eu fosse uma pessoa rica, vamos colocar assim, quando eu tivesse muito dinheiro, eu ia ser muito feliz. Então, quando o dinheiro surgiu, eu me frustrei, porque eu não fui feliz com o dinheiro. Apesar de ter uma vida muito assim, eu era muito infeliz. E essa infelicidade que me salvou. Porque eu passei anos e anos e anos com essa infelicidade presente dentro de mim. E essa infelicidade, ela começou a me acompanhar, até que um dia eu falei, cara, eu tenho que tomar uma atitude para essa infelicidade. Ela tem que ser preenchida por alguma coisa. Eu não sabia o que era isso. Aí eu lembro, eu fui criado num lar católico, né? Eu fui procurar uma igreja para mim, eu fui na igreja católica, e eu lembro que depois de muitos anos que eu tinha ido numa igreja católica, que eu não tinha ido mais, eu fui dentro daquela igreja e eu percebi que era a mesma coisa. Eu saí de lá pior do que eu entrei. Nada contra a igreja católica, eu não estou aqui falando mal. Né? Mas a minha experiência naquele momento com a igreja católica foi muito ruim, porque eu não consegui ver nada de novo e eu saí de lá arrasado. Até que um dia eu entrei em depressão, eu comecei a ter sintomas de síndrome do pânico, e eu fiquei no meu quarto trancado uns 3 dias. Todo lugar que eu ia, eu fugia de pessoas. E isso para mim era um desafio muito grande, porque eu conhecia muita gente,
mas eu era muito mais conhecido do que eu conhecia. Então, todos os lugares que eu ia, as pessoas se levantavam para me cumprimentar, vinham me abraçar, e isso me dava agonia, porque eu queria privacidade, eu queria estar sozinho, eu queria... Enfim, eu comecei a ficar paranoico com isso. Aí, muitas vezes, eu ia para um lugar, para um restaurante, para um bar, e eu ficava dentro do carro, com o ar-condicionado ligado, eu ficava assim, meu Deus, e agora? Como é que eu faço? Aí eu ficava planejando. Chega lá, um montão de gente vai vir falar comigo. Aí eu começava a ficar apavorado, sofrendo muito, gente, muito. E eu ia para minha casa pior do que quando eu cheguei. Ou então, quando eu ia, eu enfrentava, a primeira coisa que eu fazia era pegar já um copo de uísque e beber quase num gole para ficar mais descontraído. Normalmente eu tomava 2 doses de uísque de uma vez. E eu fumava muito cigarro, né? Fumava um cigarro atrás do outro, desde os 13 anos de idade. Então, assim, minha vida ficou nessa mais ou menos uns 5, 6 anos de idade. E muito sexo, muito relacionamento amoroso frustrante, muita dependência amorosa, muita tristeza. Isso depois, principalmente, que eu me separei. Eu já tinha me casado com a Fabiane, eu comecei a entrar nesse lodo depois da minha separação com a Fabiane. Porque eu fiquei muito mal com a minha separação com a Fabiane. Eu me separei da Fabiane, gente, no primeiro round, só porque eu não sentia mais nada por ela, eu achava que não sentia. Na verdade, eu tive uma crise existencial com a Fabiane e eu não soube resolver isso dentro de mim. Eu não soube compartilhar isso com alguém que pudesse me ajudar. Por isso que eu e Fabiane hoje nos colocamos aqui como um suporte para vocês. Porque a gente entende que a nossa separação no primeiro casamento, a gente não teve ninguém para buscar ajuda, a gente não teve ninguém para nos orientar. Aí o que eu fiz? Eu pedi um tempo para ela para ir para o Rio, eu fui para o Rio, eu quis pensar, eu queria saber, ela nem sabia ainda o conflito que eu estava vivendo, eu falei, amor, eu preciso viajar. E eu fui para o Rio, eu tinha uns parentes lá, passei uns dias lá e lá no Rio eu decidi minha separação. Mas se você me perguntar, você tinha algum motivo para se separar da Fabiane? Não. Eu não traí a Fabiane, gente, eu não tinha ninguém, eu só entrei em crise. Por que eu entrei nessa crise? Porque quando meu pai e minha mãe, a Fernanda está falando, e quando vocês eram casados, já agiam dessa forma desregrada? Não, olha, no meu casamento, apesar de já estar trabalhando com noite, eu nunca traí Fabiane. Eu tinha uma fidelidade muito grande com ela. Mas depois de 3 anos de casado, eu comecei a entrar nesse conflito existencial, de ficar em dúvida se eu queria continuar casado com ela ou não. Eu vejo exatamente isso no meu marido. Ele teve essa crise existencial e não soubemos lidar com isso. Ou seja, gente, eu não soube. Então, eu estava falando do meu pai e da minha mãe. Uma coisa que eu sempre questionei quando eu via meu pai e minha mãe, porque eu via meu pai traindo minha mãe, por isso que eu nunca traí Fabiane. Porque eu ficava indignado, que eu sabia que meu pai tinha outras mulheres, e eu me questionava assim, por que meu pai não separa da minha mãe, cara? Fica fazendo a gente sofrer, faz ela sofrer. E eu sempre me perguntei isso quando criança. Então, eu fiz uma aliança comigo. Se um dia eu me casar, quando eu me casar, que eu não tinha dúvida que eu ia me casar, quando eu me casar, se eu descobrir que eu não gosto mais da minha esposa, sabe o que eu vou fazer? Me separar dela. A frase preferida do Hélio é: seja eterno enquanto dure. Gente, você lembra disso? E quando nós nos casamos, quando a gente falou em casar, eu fiz um acordo com ela. Olha, quando o nosso amor acabar, a gente não fica mais juntos. E ela concordou. Ela, não, realmente, a gente não fica mais junto, não. Então, quando eu entrei nesse conflito, gosto ou não gosto, quando eu começou a ficar... Porque a crise, ela deixa a gente mal. Então, quando começou a ficar aquela coisa, não sei, aí eu comecei a ficar nesse conflito, será que eu amo minha esposa, será que eu não... Como eu tinha feito essa aliança comigo mesmo, qual foi a decisão? Cai fora, né? Eu caí fora, eu não sabia lidar com essa crise, eu não sabia o que fazer, como viver essa crise com ela, eu caí fora. Gente, eu lembro, quando eu pedi as contas do casamento, eu fiquei mal. E eu ficava assim, pô, fui eu que pedi para separar, por que eu tô tão mal?
Hoje eu sei que eu gostava dessa mulher. Hoje eu sei. Mas na época eu não tinha certeza dos meus sentimentos. Mas enfim, isso acabou. Depois de mais ou menos alguns meses, eu não sentia mais nada e eu fui viver minha vida. Aí eu caí na esbórnia, eu fui mesmo. E eu vivi um montão de loucura, eu vivi um montão de coisa. Gente, minha vida só foi ladeira abaixo. E olha, quem acredita na Bíblia, quem conhece a Bíblia, sabe as promessas que existem para quem adultera. E olha, as promessas que existem para quem adultera não são nada boas. E eu vivi cada uma delas. E olha, uma das coisas que tem como promessa para os adúlteros é a morte. Impressionante. A Bíblia tem duas possibilidades que ela leva do Velho Testamento para o Novo Testamento. É o adultério e o outro qual é? Que eu esqueci. Não sei. O outro eu esqueci agora, mas depois eu lembro. Então, gente, eu estava me afundando, e era uma tristeza. A internet está horrível, a Fernanda está falando. Aqui tá bom, viu, Fernanda? Mas segura a onda aí, de repente melhora. Até que um dia eu entrei nesse quadro, né, nesse quadro de adoecimento emocional, eu fiquei mal, eu me tranquei dentro do quarto, entrei numa depressão profunda, porque eu não tinha motivo para estar infeliz. Eu tinha um bom dinheiro na conta, eu tinha acabado de comprar um carro importado para mim, eu estava morando muito bem, eu tinha um apartamento meu, então minha vida estava ótima, gente. Eu era um cara, eu malhava, eu tinha um corpo sarado, eu estava todo bonito, eu tinha quem eu queria, não tinha, minha vida era maravilhosa. Mas esse vazio, ele estava presente constantemente dentro de mim. Até que um dia eu estava muito mal, eu falei, eu vou ligar para uma pessoa, eu quero conversar com alguém, porque ao mesmo tempo que eu tinha muita gente, eu não tinha ninguém. A Fernanda está perguntando, mas achava que não amava mais a Fabiane. Olha, depois de um tempo de separação, a Fabiane já tinha morrido para mim. Depois que eu me separei. Apesar que eu admirava muito a Fabiane, eu considerava muito a Fabiane, eu tinha muito respeito pela Fabiane, mas eu não me via mais com a Fabiane. Isso aí já era. Eu já estava vivendo outros relacionamentos, eu já estava totalmente desligado da Fabiane. Depois de uns 3 anos e meio que eu me separei da Fabiane, foi mais ou menos isso, né, amor? Eu fui parar, então, eu fui atrás desse meu amigo que eu não sabia que ele era crente e eu liguei para ele, fulano, é o Roberto, até hoje eu tenho ele nas minhas redes sociais. Falei, Roberto, eu tô mal, cara, eu preciso conversar com alguém. Eu não sabia que ele era crente. Aí ele falou, cara, eu tô indo para a igreja com meus pais, depois que eu sair da igreja, a gente sai, a gente bate um papo. Aí eu falei, tá bom, eu te espero então na frente da igreja. Como é cedo, eu vou dar uma volta em tal lugar. Na época eu estava em Brasília, eu vou no Gilberto Salomão, eu janto lá e quando der a hora eu vou lá para a igreja e te espero lá na frente. Ele valeu. Só que quando eu cheguei lá no Gilberto, quando eu cheguei nesse centro comercial, no restaurante, eu comecei a viver esse conflito de novo. Ah, eu vou lá, aí um montão de gente vai me cumprimentar, só que eu estava muito mal, eu não queria que as pessoas me vissem desse jeito. Aí eu pensei assim, já que eu vou para a igreja, eu paro lá na frente da igreja, eu tinha uns comerciais para fazer, que gravava muito comercial na Transamérica, dos meus eventos, e eu falei, eu vou ficar bolando os comerciais lá, e depois, quando ele sair, eu vazo com ele e a gente sai para bater um papo. Só que na hora que eu cheguei na frente da igreja, era o início do culto. O culto estava começando. Aí eu parei meu carro, eu estacionei bem estacionado, que o povo estava começando a chegar. Eu parei em frente à igreja. Aí eu peguei lá, eu tinha uma agenda que eu já usava para isso, né? Eu comecei a fazer e de repente eu comecei a olhar o movimento da igreja. E eu comecei a ver, eu vou falar uma coisa aqui que vai até condenar as pessoas, mas eu vi que muita gente que ia nas minhas festas estava lá. Eu falei, cara, quanta gente bonita. E eu gostava muito de gente bonita. Então eu tinha um boné no meu carro, que eu não queria ser reconhecido por ninguém. Eu coloquei esse boné e entrei dentro da igreja por curiosidade. Né? Mas, gente, por curiosidade mesmo. E na hora estava tocando o louvor, eu sentei lá no fundo, e de cabeça baixa, fechado, eu não queria que ninguém realmente me visse, graças a Deus ninguém me incomodou. E eu lá no fundo ouvindo aquele louvor, só que quando eu comecei a levantar a cabeça,
a igreja era grande, estava muito cheia, eu comecei a olhar nos olhos das pessoas, no rosto. Gente, o rosto das pessoas, eu não sei se foi Deus que me mostrou isso, todo mundo com o rosto brilhando, com uma alegria. Aí eu comecei a olhar para as pessoas e falar, eu quero isso. Eu quero isso para mim, é isso que eu quero. Porque eu estava acostumado com muita gente, eu trabalhava com gente. Só que as pessoas que eu trabalhava eram pessoas tristes, eram pessoas que entravam na balada e começavam a beber e só assim que elas ficavam alegres. E isso me chamou muita atenção, porque eu falei, cara, não tem ninguém bêbado aqui. E todo mundo sorrindo, todo mundo cantando, pulando. Eu falei, meu Deus, é disso que eu estou precisando, cara. E isso começou a me contagiar. E daí eu já comecei a chorar. Só de ver a alegria das pessoas estampada na cara delas. Eu falei, aí isso eu já comecei a ficar mal. Mal assim, porque eu falei, cara, era disso que eu queria. Eu estou no lugar certinho. Aí o louvor acabou, veio aqueles momentos lá antes da palavra. Aí começa a palavra. Aí já era, gente. Eu fui arrebatado. Porque o pastor que estava pregando, parecia que alguém, e isso me deixou muito chateado, parecia que alguém tinha ido lá e falado assim, olha, o Hélio acabou de chegar e ele está vivendo isso, e contou para o pastor. E eu olhava para a cara daquele pastor e eu falava, cara, isso deve ser um mala, isso deve ser um bandido que rouba dinheiro dos outros, porque todo mundo fala mal de pastor. E eu tinha uma raiva de pastor, principalmente alguns pastores, mas esse homem, tudo que ele fala, no final ele falou assim, olha, eu sei, Deus está me falando que entrou uma pessoa aqui hoje, que ela está muito mal, só ela e o travesseiro dela sabe o que ela está vivendo. Gente, essa era a minha realidade, porque eu não contava para ninguém o que eu estava vivendo. E ele falando, e olha, ela entrou aqui, ela nem entrou para vir aqui, ele falou desse jeito. Quando ele falou isso, aí já era, eu saí de mim. Eu sei que quando eu me despertei, eu estava lá embaixo, levantando minha mão para me entregar para Deus e fazendo oração de entrega. Senhor, eu te recebo. Eu fui apanhado pelo poder de Deus, gente. Apanhado pelo poder de Deus. Glória a Deus. De repente eu vejo um homem, o Rafa Lessa, lá do Rio de Janeiro. Cara, que irmão, que homem lindo. Ele me pegou, me abraçou. E ele falou, olha, conte comigo. E ele começou a me acompanhar. Só que eu fugia dele igual o diabo fugia da cruz. Mas esse cara tinha tanto amor pela minha vida que ele ligava, eu desligava, eu fingia que eu atendia às vezes sem querer, que meu telefone tocava muito, né, na época. Eu sei que esse dia foi próximo do carnaval. E eu já estava com minhas passagens para o carnaval, porque todo ano eu ia para o carnaval da Bahia. Eu tinha acesso àqueles camarotes todos, porque o pessoal me conhecia. Então todo ano eu ia para o carnaval da Bahia. Então eu fui pro carnaval, mas eu fui com o meu coração assim, cara, que troço estranho aquilo lá. Aí eu fiquei com aquilo lá, e eu comprava minha passagem para ficar um mês em Salvador. Só que quando eu cheguei em Salvador, eu já fui para uma festa à noite, e eram festas normalmente que tinham muitos artistas, né? Eram camarotes que tinham muitos atores, e eu me senti... Só que eu comecei a ficar estranho, gente, estranho. Eu olhava aquele povo, o povo bebendo, eu não conseguia nem mais beber. Eu não conseguia fumar cigarro, eu estava doido, eu só conseguia pensar naquele domingo, dentro da igreja, aquelas pessoas com os olhos brilhando, com uma luz no rosto e com um sorriso que eu nunca tinha visto na vida. Eu sei que os meus dias em Salvador foram horrorosos. Tudo deu errado. Tudo deu... Só para você ter uma ideia, meu cartão bloqueou, eu errei a senha. Eu orava com essa viagem dele para Salvador, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Tudo deu errado. Eu bati o carro que eu aluguei, o meu cartão travou, eu fiquei sem dinheiro em Salvador, eu arrumei uma namorada lá maluca, gente. Eu sei que eu não conseguia mais ir em lugar nenhum. Eu sei que era uma viagem de 20 dias, mais ou menos. Eu cancelei a viagem. Você acabou indo para Morro de São Paulo essa viagem, foi não? Não foi essa não, foi outra. Não, essa foi outra. Eu sei que foi antes dessa, eu não tinha ainda me convertido com a Silvana. Eu sei que eu fui embora para Brasília, gente, e lá em Salvador eu tomei uma decisão. Eu vou fingir que eu sou crente durante 3 meses. Teve um dia, uma noite que eu cheguei, eu tinha alugado um flat para mim.
eu cheguei lá na janela sozinho, eu era de frente para o mar, e eu olhei para aquele mar e eu fiz uma oração chorando. Eu falei, Deus, eu não te conheço, mas eu vou fazer um acordo contigo. Quando eu chegar em Brasília, quando eu voltar, eu vou viver essa coisa de ser crente. Eu vou viver durante 3 meses, eu falei para Deus, eu vou fingir que eu sou crente. Se nesses 3 meses acontecer alguma coisa na minha vida, alguma coisa, e eu só sabe o que eu quero, eu não quero dinheiro, eu até falei isso para Deus, me arrependo dessa oração até hoje. Eu não quero dinheiro, eu não quero isso, eu não quero. A única coisa que eu quero na minha vida, é alegria. Eu quero meu rosto brilhando igual daquele pessoal lá da igreja. O dia que eu tiver isso, eu abandono tudo pelo Senhor. Olha a oração que eu fiz, gente maluca. Aí em 2 dias no máximo eu voltei para Brasília, eu consegui mudar minha passagem, que tudo deu errado. E eu fui direto no Rafão, no cara que eu falei de 2 metros lá. Eu sentei com ele e falei, como é que funciona isso aí? Como é que essa igreja é? E ele me contou, ele foi me contando, eu falei, olha, a partir de hoje eu sou crente. Gente, eu comecei a frequentar a igreja, e essa igreja ela funcionava de segunda a segunda. Eu ia na igreja segunda, eu ia na igreja terça, eu ia na igreja quarta, eu ia na igreja quinta, eu ia na igreja sexta, eu ia na igreja sábado. Eu comecei a comer Bíblia, eu lia Bíblia. Eu saí da balada, eu saí das boates que eu trabalhava nas melhores boates de Brasília. Quem é de Brasília me conhece e me conhece dessa época sabe do que eu estou falando. Eu fui lá, me desliguei de todas as baladas, todas. Eu peguei meu celular, eu quebrei, eu joguei no chão. O celular naquela época era muito caro. Eu vi amigos da noite, eu desviava. Eu falei que eu vou ser crente, nesses 3 meses. Eu vou fingir que sou crente. Então eu vou agir como crente. Não, eu quebrei meu celular depois, não foi nessa época não. Eu ainda fiquei com o celular. Só que eu usava ele muito pouco. Gente, eu comecei na igreja. Teve um dia que esse Rafão me ligou, Hélio, tá indo um grupo de pessoas da igreja para o cinema. Era um filme que tinha sido lançado. Vamos! Isso era tarde. Eu falei, vamos, deixa eu tomar um banho e eu já me arrumo aqui. Gente, eu fui, tomei um banho rápido, estava me arrumando. Aí eu fui amarrar o meu cadastro. De frente, eu sempre sentava de frente para um espelho. Eu tinha um espelho muito grande dentro do meu quarto, era um quarto grande. A parede inteira o espelho dele. E eu amarrando o cadastro, gente, eu cantando e extremamente feliz. De repente eu olho para esse espelho e eu vejo aquele homem ali que era eu. Isso era 1 mês e meio que eu estava vivendo com Deus. Eu tinha falado para Deus 3 meses. Eu falei, se acontecer em 3 meses acontecer alguma coisa na minha vida, eu vou ser crente de verdade. Em 1 mês e meio, eu olhando para o espelho, eu olhei no meu rosto e eu vi um Hélio totalmente diferente. Glória a Deus. Eu cantando música de igreja feliz. Naquele momento ali eu caí de joelho, comecei a chorar. E naquele momento ali, a partir de hoje, eu entrego a minha vida para Cristo. Eu sou crente. Gente, eu chorei tanto que eu fiquei com a cara inchada. E, gente, nesse dia, eu me desfiz de tudo. Eu comecei a viver dentro da igreja. Literalmente. Eu vivi integral, só para você ter uma ideia, eu vivi integral de igreja durante 10 anos. Sem fazer nada, só igreja. Até na igreja eu trabalhei. Trabalhava dentro da igreja, eu me aprisionei dentro da igreja. Eu lia a Bíblia o dia inteiro praticamente, eu comecei a cuidar de gente. Gente, só para vocês terem uma ideia, a igreja que na época que eu me converti foi a Sara Nossa Terra, que cuidaram muito bem de mim, tiveram muito amor pela minha vida. E nessa época eu comecei a ter discípulos. Eu cheguei a ter 200 células. Quem conhece visão celular sabe que são pequenos grupos. Eu tinha tanta dedicação pelo que eu fazia naquela época, eu só vivia para isso. Eu cheguei a ter mais ou menos 200 grupos celulares de pessoas que eu cuidava. Então a minha vida ficou completamente dedicada a Deus. Eu fiquei completamente apaixonado por Deus. Abandonei todos os meus sonhos, todos os meus projetos. Foi quando a bispa, na época, me mandou para São Paulo para cuidar da rede de jovens em São Paulo. E eu cheguei em São Paulo de Malicuia, me desfiz de tudo e fui viver ali só para cuidar de gente. Eu comecei a cuidar de gente em São Paulo. A gente ia para aquela Cracolândia para pregar o evangelho, para ganhar jovens. E, gente, foi nessa época
E olha, pergunta para mim, você tinha alguma preocupação de casal, de nada? Minha única preocupação, o pastor teve que chegar para mim e falar assim, Hélio, tá na hora de você namorar alguém. Eu estava tão feliz, gente, comigo mesmo. Eu estava tão preenchido. Foi quando então eu conheci a menina e o pastor me desafiou para orar pela Fabiane. Nessa uma semana, como vocês já conhecem, eu me apaixonei por essa mulher. Uma semana, gente. Eu não convivia com a Fabiane, eu não tinha contato com a Fabiane, ela morava na Bahia, eu estava morando em São Paulo. Quem conhece geograficamente o Brasil sabe que São Paulo e Bahia é muita distância. Não havia a facilidade que hoje existe de comunicação à distância. A internet estava começando, né? O celular naquela época era o tijolão, não tinha internet. Né? Então, nós nos falávamos por telefone fixo, era muito difícil, porque quando nós nos falávamos era sobre a nossa filha. E eu tinha muita raiva da Fabiane, porque eu sabia, raiva assim, me dava muito bem com ela, mas eu tinha uma bronca e eu evitava ter contato com a Fabiane, porque eu sabia que ela tinha essa esperança, já tinham me falado que ela orava por mim. Eu mesma não dizia nada. Nada, Fabiane não me incomodava, Fabiane não ficava atrás de mim. Nada, nada, nada. Foi Deus que operou. Foi Deus que operou. Então, nessa uma semana que eu orava lá, mas pedia a Deus, Deus, eu quero fulana. Aquela fulana lá da igreja. Mas o pastor falou para orar pela Fabiana, eu estou aqui orando. Nessa uma semana, eu me apaixonei pela minha esposa. Sem ninguém falar nada, sem ninguém ministrar nada, o Espírito Santo começou a me visitar em sonho e eu comecei a sonhar com ela. E eu me apaixonei por ela e no máximo em 2 meses nós estávamos nos casando de novo. E eu quero dizer para você nessa noite, Deus faz o impossível. Deus faz o impossível. A palavra dele é verdadeira e a palavra dele ela se cumpre nas nossas vidas. O Espírito de Deus, ele ministra em nós e nos transforma completamente. E faz com que sejamos cada dia de glória em glória mais parecidos com ele. O nosso casamento foi restaurado por misericórdia de Deus, por amor a Deus e por obediência à palavra de Deus. Porque nós decidimos saber o que ele pensava sobre casamento, o que ele pensava sobre o divórcio, o que ele queria para as nossas vidas. E nós vivemos simplesmente isso. O que ele planejou para nós. Não sei o que você está vivendo hoje no seu casamento. Não sei. Só sei de uma coisa. E eu não sei nem te dar, assim, a fórmula do sucesso espiritualmente falando. A não ser dizer para você, tenha uma vida com Deus. Tenha uma dependência com Deus. Isso, gente, é um one to one, igual diz meu amigo John. A fórmula de verdade que eu posso dizer para você, para o milagre acontecer, tenha vida com Deus, tenha fé em Deus, espere em Deus, cuide de você. É onde entra a alternância, vamos colocar assim, entre Deus e o natural. Não é só esperar em Deus, é onde nós entramos. É onde eu e minha esposa queremos ajudar vocês. Porque a gente quer proporcionar para vocês aqui nessas lives, nesses encontros que nós temos, no nosso grupo de WhatsApp, nós queremos oferecer para vocês o que a gente não teve. A gente não sabia nada naquela época. E a gente apanhou muito, gente. Eu me separei da Fabiana no primeiro round porque eu não tinha uma pessoa para me orientar de verdade. E nós fomos atrás desse conhecimento. Eu fui atrás do meu curso de psicologia, eu fui atrás da minha formação também de coach. A Fabiane também se tornou coach. E nós buscamos, nós lemos, nós buscamos. Por quê? Porque nós acreditamos que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Mas nós acreditamos também que você vai precisar de ajuda para ser orientado, para ir para uma direção. A gente acompanha pessoas que a gente vê a transformação na vida delas. Graças a Deus. A gente vê a mudança, né, amor? Gente, nós acreditamos que tudo que Deus nos permitiu viver, Ele permitiu para que nós pudéssemos aprender, para que nós pudéssemos auxiliar outras pessoas, porque Deus não é egoísta. Ele não faz nada só porque me achou mais bonita do que os outros, ou é mais bonita do que os outros. Não existe isso. Nós somos filhos, vocês são filhos, nós somos filhos.
E Deus nos trata com extremo amor. O que nós vivemos não foi só para nós ficarmos felizes juntos, só para nós vivermos uma restauração juntos. Nós, de fato, não acreditamos nisso. Nós acreditamos que Deus nos permitiu viver isso para que todo o aprendizado pudesse ser compartilhado com vocês. E tá uma pessoa aqui que eu quero honrá-la. A Gisela Saad. Gisela, Gisela, nós iniciamos a nossa trajetória praticamente com você. E naquela época a gente já tinha bastante conhecimento, né? E fomos para uma célula de casal, naquela época, de uma igreja lá no Bandeirante, e nos encaminharam para essa Núcleo da Fé, né? E a Gisela, ela e o Marre, que é o esposo dela, gente, eles estavam iniciando aquele projeto, né? A gente percebia assim que existia. E a gente pensava assim em alguns momentos, viu, Gisela? Eu vou confessar para você, nós tínhamos mais conhecimento que eles, mas o que eles tinham nós não tínhamos. A simplicidade e o amor que eles conduziam aquele projeto. Cuidado. Um amor, gente, que impactava. Eu e Fabiana saía de lá, a gente saía sonhando. Nós queremos viver esse amor que esse casal vive dentro desse projeto que eles estão vivendo. Um amor pelas pessoas, um amor pelos casais. E hoje, Gisela, graças a você que nos inspirou e o seu esposo, Marre, vocês nos inspiraram nesse amor. E hoje a gente tenta viver esse amor que vocês nos ensinaram. E eu quero te honrar por isso, porque você nos impactou. Aí a gente ficava, o máximo que a gente podia, a gente tentava ficar calado, porque o mais importante para nós ali era absorver aquele amor que aqueles dois ali traziam, em cada detalhe, no suco que eles faziam, no lanchezinho, na forma como eles nos orientavam. Gente, é a simplicidade. Talvez hoje você perdeu seu casamento, mas você não perdeu para perder, você perdeu para ganhar. Deus foi nos preparando. Gente, tá falando com você. Agora eu já mudei, tá, Gisela? Eu queria só te honrar. Mas talvez você esteja vivendo um conflito, talvez você já tenha até assinado o divórcio. Não acredite que isso seja o fim. Não é o juiz que vai determinar isso, é o juiz dos juízes. Senhor dos senhores. É o Senhor dos senhores. Se ele disser que não acabou, não vai acabar, gente. Não vai. Eu tinha assinado os papéis do divórcio, já tinham anos, mais de década. E Deus restaurou nosso casamento. Bom, se deixar, nós ficamos aqui até meia-noite. A gente ama falar sobre isso, ajudar vocês. Mas amanhã nós estaremos aqui novamente às 6h57 em ponto. Quando a gente atrasa é um minutinho, enquanto a gente está ligando aqui o celular. Mas nós te esperamos, tá bom? Muito, muito gostosa essa presença de vocês. Espero que tenhamos esclarecido como nós nos convertemos, como foi essa história de sair de bruxa, pastora, de baladeiro, promoter, para pastor. Isso. E nós vamos compartilhar essa live, tá, nos nossos canais. Nós vamos deixar livre para vocês. Gente, alcance pessoas. Nós já estamos em 800 e pouco, 810. Falta tão pouco para 1000, Faltam gente. menos de 200. Ajuda a gente no YouTube. Nós queremos fazer nossa live no YouTube também. Gente, tem muita gente que não sabe mexer com o Instagram, não sabe nem como é que usa, nem Facebook. Tá só lá no YouTube. E a gente quer também... A gente está se sentindo muito limitado só no Insta. A gente quer abençoar a vida dessas pessoas. Elas não podem estar fazendo o que vocês estão fazendo, mandar mensagem, a gente responder, conversar com você aqui ao vivo. E elas também querem. E outra coisa, antes da gente encerrar, quem quiser participar das nossas lives, nos procure no WhatsApp. Eu quero fazer perguntas durante a live. Existe esse recurso no Insta, da gente colocar vocês na metade aqui da tela e vocês participarem da live conosco, fazendo perguntas ou compartilhando, pessoas que já estão conosco, tenham tido esse ganho. Participe conosco, enriquece, vai enriquecer demais. Muito obrigado, viu? Denise me conhecia nessa época que eu estudava gnose para ser bruxa. Botava tarô, fiz até uma pastel da Denise, não foi, Denise? Um montão de gente entrou agora, as pessoas que entraram agora, nós estamos dizendo
que nós vamos disponibilizar essa live no YouTube e no Instagram. Vai ficar no Insta por 24 horas, né? Gente, um beijo enorme. Até amanhã, 6h57. Até mais, 6h57, a gente tá aí, viu? Ô, Água! Saudade! Chegou no final. Um beijo pra vocês. Vê depois a live, vai ficar gravada, tá? Um abraço. Tchau, gente. Obrigado.